o bom e velho slide feito no Beamer. Desculpa aí, pessoal que usa PowerPoint, mas eu desisti de usar o PowerPoint lá em 2015. Tá? Bom, gente, então eu vou fazer a apresentaçãozinha aqui do capítulo 6 do livro que a gente está estudando, né? O Transhumanismo e a Imagem de Deus. Primeira parte, eu vou fazer uma exposição breve do capítulo, tá? É breve mesmo. Se vocês olharem, só tem 16 slides ali, que é para a gente focar mais na discussão mesmo. E a segunda parte é que é a discussão. Bom, o autor ele começa o capítulo falando sobre o paradigma da medicina, que ele diz que antigamente a medicina era focada no paciente, então existia até aquela relação, né, do médico, paciente, existia médico da família que te acompanhava e tudo mais, né? E atualmente a medicina acabou se focando em especialidades, ela ficou hiper especializada, né? E mudou a forma com que os pacientes são vistos, isso tanto para o bem quanto para o mal. Um exemplo prático aqui que o autor traz é o uso do estetoscópio, que ele foi lançado, muitos médicos se opuseram, porque os médicos acabariam confiando mais no equipamento, no maquinário, do que no próprio paciente ou nas suas especialidades, ou nas suas próprias... me fugiu a palavra, na sua própria vivência, na sua própria experiência. O autor coloca assim, o que é real ou o que está de fato errado pode ser reduzido ao que a máquina é capaz de medir ou ver. Fazer uma referência à cultura pop, eu lembrei muito do Dr. House nessa hora. Porque ele fala assim, não, todo mundo mente, não dá para confiar no paciente, o que importa é o que deve ser medido. Então, aqui, eu até ia colocar a imagem do Dr. House, mas daí eu não achei uma legal. Então, a questão é que as ferramentas que usamos podem afetar nosso modo de considerar o que é real. Isso a gente tem visto na medicina. Anteriormente, então o real era definido como algo que existiu no mundo ou que tinha ocorrido e tudo mais. Só que como as ferramentas elas acabam mudando a nossa forma de ver o real, a realidade virtual acabou, principalmente, né, pelo nome, nos obrigando a mudar o que a gente entende como mundo real. Então, a realidade virtual muda a percepção do real porque as pessoas passam muito tempo em mundos virtuais tendo experiências significativas que afetarão a maneira como elas vivem o mundo real. Então, esse daqui eu lembrei de Sword Art Online, não sei quantos assistiram, um dos melhores animes, cara, pra gente assistir. Tem um diálogo que tem acho que é na segunda temporada, é no terceiro arco. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem, né? A Asuna, ela tá se questionando, o que é a diferença entre o mundo real e virtual? Pro Kirito, ele fala que é a quantidade de informação, nada além disso. E aqui, claro que a gente vou discordar da definição deles, mas é só para ver como que isso afetou eles que viveram naquele mundo virtual, como que isso afetou até mesmo as relações e como que eles enxergam a própria realidade. Um exemplinho da cultura pop, gente. Então, pesquisas mostram que a realidade virtual ela pode ser utilizada em terapia. O Bruno, acho que o Bruno Porreca uma vez estava falando de algum, acho que era o Bruno mesmo, na BC2 Curitiba aqui, ele estava falando de alguns tratamentos de fobia, por exemplo, que você expõe a pessoa, por exemplo, a pessoa tem medo de aranha, em vez de você expor ela uma aranha, que às vezes pode ser até um pouco perigoso, dependendo da pessoa, você pode usar a realidade virtual para ela ir se acostumando, para ela ir aprendendo a tratar com esse tipo de animal e tudo mais. Medo de altura, esse tipo de coisa. E eu vou dizer para vocês, eu experimentei um óculos de realidade virtual quando lançou e é animal, cara. Você não sabe mesmo diferenciar o negócio, você esquece. Eu joguei aquele jogo do Beat Saber, vocês já jogaram? O Fernando já jogou. Cara, eu fui Não, bom naquele lá. Não jogou? não joguei. Cara, cara, é impressionante, porque você põe o óculos e o, e o fone de ouvido, com abafador e tudo mais, cara, em questão de 2 ou 3 minutos, você não lembra onde você tá, cara. Inclusive, eu fiquei jogando lá e depois me falaram que eu bati nas pessoas, assim, com o negócio, eu pulava nas coisas. Eu tinha esquecido que tinha, por exemplo, uma, Uhum. uma linha demarcando, assim, o stand, e eu fui pro outro lado, tal, eu joguei e você acha assim, não, eu fiquei ali 1 metro, 2, assim, quadradinho. Não, eu andei 10 Uhum. metros, assim, tranquilamente.
Então ela muda muito a nossa capacidade, ela consegue enganar muito a nossa mente. É impressionante. Eu no shopping experimentei um que você colocava e você olhava para cima e você via um céu estrelado. Eu fiquei assim, cara, que coisa absurda, cara. Você consegue se imergir muito, muito fácil. Mas aí a questão é que a realidade virtual ela tem a capacidade de enganar a nossa mente e moldar as pessoas. Mas isso realmente é um problema? É a questão que o autor coloca. Isso não é uma novidade, a gente pode dizer. O autor cita esse Dr. Jeremy Baileyson, que diz assim: o ser humano tem uma longa história de rendição à dissociação mental, quer se trate de cinema, rádio e livros, quer de elementos modificadores da consciência pré-tecnológicas, né, como usar drogas, por exemplo, como a contação de histórias e o uso de, drogas. Inclusive, esse negócio do cinema, né, vocês já viram aquele vídeo quando começou o cinema, que tem o vídeo do pessoal vendo o trem vindo, e teve gente que achou que aquilo lá era tão real e saiu correndo, achando que o trem ia esmagar eles, né? Então, a realidade virtual não é uma novidade em se tratando de libertação da mente em relação ao corpo, para se explorarem vidas imaginárias. Ela só é mais fácil. Eu também acho que ela é mais imersiva. O ponto do autor é que a realidade virtual ela faz emergir uma nova forma de ver o mundo, que é ali a partir das liturgias de controle, que é o que ele tem falado lá desde o capítulo 1, para os podemos estar cegos, então a gente está sendo moldado sem estar percebendo. E como a realidade virtual está cada vez mais presente no nosso dia a dia, nas nossas casas, é muito mais barato comprar, muito mais fácil você encontrar para adquirir, Amazon, Mercado Livre, tudo mais. Está cada vez mais fácil de você comprar. Isso pode ser um problema para os nossos filhos, né? Para quem tem aí criança e tudo mais. Até porque ela é muito mais imersiva que outras formas de entretenimento. Eu acho engraçado agora lembrando, quando eu comprei, meus pais compraram para mim lá acho que em 1998 ou 99, o Nintendo 64, eu li o manual. E no manual dizia o seguinte, olha, eu já era engenheiro em 98. No manual dizia o seguinte, que a criança não podia ficar exposta ao videogame mais de 3 horas, porque ela poderia começar a confundir a realidade com o jogo com a realidade. Estava lá no manual do Nintendo 64, em 98. Tudo bem, era 64. o melhor videogame que já existiu, cara. Nossa, tá louco. Mas já era uma preocupação naquele tempo, né? Hoje em dia a gente está colocando videogame assim na nossa cara, né? Então, para alguns, isso será até benéfico, devido ao aumento de interatividade da presença virtual. Então, porque aumenta as interações de forma online. A gente tem vivido cada vez mais, né? O metaverso tinha sido um projeto para utilizar isso daí, principalmente, né? Acabou não vingando muito bem. Já para outros, pode ser uma distração para quem não está acomodado ainda com o futuro pós-humano. O Harari, ele diz que seria um local onde as pessoas desnecessárias poderiam passar cada vez mais tempo em mundos de realidade virtual em 3D. A partir dessa perspectiva, então, a realidade virtual não seria um prêmio, mas uma consolação para as pessoas que não se adaptam ao mundo. E daí a gente pode pensar assim, né? Nossa, está muito distante, né? Não é muito real isso daí, né? Daí você olha esse tipo de notícia aqui, ó. Ó, simulador de relacionamento, como namorar com um programa de computador. Namoro virtual está prestes a subir de patamar com app de realidade virtual. Isso daqui foi em 2021, então já tem aí algum tempo. Caralho, deve ser uma pessoa bem gente boa, pessoalmente. E, inclusive, né? Não, Pode rapidão, falar, Fernando. até eu não sei se você vai citar isso, mas tem o Hikikomori, né? Que é de fato, assim, a gente já vê, é o jovem que, assim, é bem o que o Harari falou mesmo, assim, é visto como cara inútil, só peso morto, só uma geração nem, né? Nem estuda, nem trabalha, nem faz nada, e fica o dia inteiro no computador, e aquela é a vida, né? E eu fico pensando ainda com esses programas de IA gerativas, que a gente consegue fazer NPCs cada vez mais realistas para interagir, que o diálogo é formado ali a partir do momento que você está interagindo.
o quanto que isso não é até mais imersivo ainda, né? Que uma coisa é você interagir com um personagem ali que as falas já são pré-feitas, né? E outro que ela vai gerando de acordo com o diálogo. Eu acho que te dá uma sensação de estar realmente interagindo com uma pessoa real, né? Tem um avatar que ela vai conversando com você à medida que os assuntos vão surgindo. O quanto que isso não vai ser imersivo e prejudicial até para esse tipo de pessoa. Inclusive, eu conheci uma pessoa que ela ficou 1 hora conversando com o chat GPT. 1 hora. Daí ela falou assim para mim, mas eu tava falando com o chat GPT. Eu falei, não, você tava trocando mensagem com uma máquina. Conversar mesmo, assim. Inclusive, eu falei, você precisa de um psicólogo, você precisa de ajuda. Não é assim. Mas voltando aqui, então. Aí o autor vai colocar, mas o que o cristianismo tem a dizer sobre o que é real? Ele fala que tem realmente algo a dizer sobre a importância do corpo. E para o autor, ele analisa duas doutrinas centrais ali do cristianismo em relação à realidade, que é a encarnação do verbo, e a queda. Então, Jesus Cristo é o centro do cristianismo e a igreja sempre enfatizou a natureza humana e a natureza divina de Cristo. Aí eles fazem a pergunta, por que Cristo? Por que Deus se encarnou? Desde o início, a encarnação é vista como o fundamento da salvação. E ela não. Essa explicação da encarnação, ela não. Essa explicação que ele está dando ali da questão soterológica, ela não exaure a ideia da encarnação. Jesus se tornou humano para salvar o humano como ser humano e nos prometer corpos ressuscitados. Inclusive, ele vai citar ali, agora o autor cita a questão da heresia gnóstica, que se opôs à questão da encarnação, principalmente ali a heresia de Cerinto, né, que aconteceu ali ele vivia ali perto de Éfeso, perto onde, na mesma cidade que o apóstolo João morava, e rejeitou a encarnação, né? Cristo não teria vindo em carne, ele seria só uma imagem, não teria carne, porque a carne era ruim. Então a igreja rejeitou o gnosticismo, suas crenças contrárias a um corpo que impossibilitavam a salvação. Essa frase, se eu não me engano aqui, que o autor coloca, né, o que não foi assumido ou adquirido não pode ser redimido, se eu não me engano é de Irineu de Leão, nas Contra as Heresias. Então essa é a importância da encarnação, porque aquilo que não foi assumido não pode ser redimido. E a encarnação não é um plano B de Deus. Ela repara o corpo, ela não escapa dele. A encarnação ela, então afeta a nossa compreensão do ser humano, pois ela afirma a corporeidade, né? A corporificação. Então, nos dá uma noção do que é o ser humano. O ser humano não é uma alma que pode desencarnar e viver sem o seu corpo. O corpo faz parte da nossa visão antropológica. Além disso, ela também cria o fundamento da presença física de uns com os outros. Então, a doutrina da encarnação nos mostra por que a humanidade plenamente corporificada é o objetivo, a importância dessa doutrina nos adverte do perigo de abraçar uma versão de humanidade que rejeita o no corpo. A presença física de Jesus é fundamental. A outra doutrina que ele vai analisar, nesse viés da presença, é a queda, que, de acordo com o autor, né, visão reformada, né, em geral, a queda resultou na alienação tanto do homem com Deus, do homem consigo mesmo e também com os outros. Então, o desejo de escapar do corpo, que é muito aceito hoje pela modernidade, é sintoma da queda. E para o transhumanismo, esse desejo que seria a solução dos problemas é, na verdade, a consequência do problema. E como lidar com essa alienação do ser humano com Deus, consigo mesmo, com o próximo e tudo mais? O autor ele vai dizer para a gente recuperar a prática de contar histórias. Então, todos temos um parente que conta histórias longas e detalhadas. Na minha terra, inclusive, a gente chama de causo, tá? Então, fulano vai contar um caos. Miqueias é da... Você é de São Paulo, Miqueias? Não? Não, então... Não, eu sou da Bahia, mas minha avó falava assim, cara. Sua avó falava assim? É. E na minha terra a gente fala assim, fulano é contador de caos. Ele conta sempre umas histórias, assim, é um negócio bem legal. Então essas histórias trazem para o presente, para a sua presença, experiências pelas quais você não passou. Ao fazê-lo isso, não apenas afeta sua compreensão do passado, mas também sua memória, a compreensão que você tem de si mesmo e sua vida no presente.
Então, o objetivo de contar histórias não é apenas expandir a realidade de uma pessoa, mas sim ser um veículo de transmissão de memórias e transformação. Em oposição ao contador de histórias tradicional, temos atualmente pessoas que postam as atividades diárias na rede social. O postador de stories. Então, seria a versão tecnológica do contador de caos. Por mais que isso também conte histórias, diminui e enfraquece os relacionamentos pessoais. E eu acho o seguinte ainda, pensando no... Eu estava lendo esse livro aqui do Gorin, que eu acho que todo mundo já deve ter... Não vai dar para ver, né? Às vezes a gente se bate, eu me bato com esse negócio aqui. Deixa eu ver como é que eu tiro isso daqui. Aí. Estava lendo esse daqui, né? Do Drama das Escrituras. E no capítulo 1 ele fala que para a gente ter uma noção assim, do nosso papel, ou de ter uma noção realmente do que fazer, ou de como são as coisas, a gente precisa se perguntar primeiro em qual história nós estamos inseridos, né? E eu estava pensando nisso essa madrugada, eu tive dificuldade para dormir essa noite, sobre justamente essa questão do postador de stories, é que a gente acaba sendo inserido em várias histórias que a gente não tem a menor noção de contexto, e isso acaba ferrando também a nossa questão, porque no contador de caos, normalmente era alguém da comunidade, alguém da sua família, que você tinha assim, uma relação mesmo. E quando ele contava aquelas histórias, aqueles causos, você acabava aprendendo mais sobre o teu próprio contexto. E dessa vez, me parece assim que esses contadores de stories, são várias histórias desconexas e acaba confundindo mais a nossa identidade do que nos auxiliando. Coisa que eu fiquei pensando essa madrugada. E às vezes esses momentos de madrugada a gente dá umas filosofadas, né, cara? Isso e ir no banheiro, brincadeira. Então, por mais que também conte uma história, diminui e enfraquece relacionamentos presenciais. Então, as nossas tecnologias, elas afetam como vencemos a realidade, como nos lembramos dela ou ainda como a esquecemos. Recuperar a imagem do contador de histórias não significa recusar-se a usar a realidade virtual ou postar fotos em sites de mídias sociais. Significa prosseguir com a conversa, ouvir e contar histórias sobre pessoas e lugares enquanto compartilhamos juntos nosso tempo em qualquer lugar. A presença física ali. E é isso. Então, a necessidade da presença física no computador só. Eu achei que tinha mais um slide. É rápido, gente, porque para a gente focar agora nesse momento de discussão. Essa última parte do livro, do capítulo, me lembrou um pouco aquela discussão sobre encontros virtuais de igreja, né, para cultuar a Deus em ambientes virtuais, né, metaverso e coisa do tipo. Culto do metaverso. Me lembrou muito isso daí. E a importância de você estar no presencial com o corpo de Cristo, né? Essa discussão que rolou na pandemia, por exemplo, né? E eu concordo com o autor, a presença física ela é extremamente importante. Isso pode mudar a forma como a gente se relaciona, muda a forma como a gente se relaciona com as pessoas e com Deus, né? Nesses ambientes de realidade aumentada. Eu fico pensando no impacto, por exemplo, assim, né? A diferença do impacto de você estar presencialmente no lugar e não, né? Tipo, assistir um show no YouTube. É legal. Você tá num show. É diferente. É muito diferente. Você mandar um sticker da pessoa abraçando no WhatsApp. É legal. Sim, às vezes a pessoa precisa. Você abraçar uma pessoa é diferente. Eu acho que toca naquilo que a gente comentou no grupo uma vez, né? Que é a ideia de presença mesmo, né? E presença não só no sentido de espacial, mas temporal, de presença de presente, né? Uhum. Então, é aquela coisa, a gente está aqui falando por videoconferência, mas, sei lá, tem todo um contexto aqui em volta. Tipo, tá mal bonito aqui. Agora passou até um veado aqui do lado. Da Cara, minha onde é casa. que você tá, velho? Você tá no meio do mato? Cara, aqui é do lado de uma reserva florestal do Calvin. E passa tudo aqui. Passa gambá, veado, esquilo. E ontem nevou, então tá um sol agora aqui derretendo a neve. Então, assim, é curioso cada contexto, cada presente, né? E às vezes o presente ele tem um chamado, ele tem um apelo
né? Que tipo, é agora que tá acontecendo isso aqui. E de alguma forma eu tô ignorando, né? Porque, ok, tem outras coisas também além disso, mas o presente tem um valor, né? E a gente fala que vive na era da informação, né? E a informação, ela é sempre um passado congelado, né? Ela é aquela coisa que você acessa quando você quiser. É igual você falou, mandar uma mensagem, né? A mensagem a pessoa vê a hora que ela quiser, ela reage na hora que ela quiser. Não tem aquele presente. Eu falo até assim, a ideia aquela acontecimentalidade assim da coisa, né? Tipo, é agora que tá acontecendo. Exige algo, uma resposta agora, né? E eu acho que não é só uma questão de experiência sensorial, né? Porque a realidade aumentada, como o livro ali descreveu, a ideia é que com o tempo a gente possa experimentar, se não a totalidade, né, mas uma parte muito, muito grande dessa experiência sensorial, tá sentindo o vento bater na cara, tremendo a cadeira quando alguma coisa acontece no mundo virtual. E tá no presente, tá no agora, não é só uma questão sensorial, acho que tem a ver com o ser humano, você participar do seu corpo naquele momento que você vive aquela experiência, dessa forma integral, assim, de ser humano. Né? Então, eu achei muito interessante quando ele falou sobre aquela ideia de que estar aqui no físico, né, participar disso tem a ver com o ser humano, né? Eu não lembro a frase exata que ele usa alguma frase no início do capítulo, não sei se alguém lembra, sobre isso fazer parte da definição de ser humano, né? Você está experimentando com o seu próprio corpo as coisas que acontecem ali. Eu me lembro, estava me lembrando agora, a gente conversando, daquele livro Dreyfus, sobre a internet, que ele tem um capítulo sobre isso que a gente está discutindo. Né? Ele cita o Borgman nesse capítulo, inclusive, né? Ele fala da compartilhamento de estados de ânimo que a gente tem presencialmente. Né? Por exemplo, citar o Luiz também aqui, ó, naquele capítulo que ele escreveu sobre o Borgman mesmo, naquele livrinho azul lá. Então, assim, a gente ficou tanto tempo na pandemia, indo no culto online e tudo mais, né? Mas, poxa, e o culto presencial, sabe? É diferente, né, cara? Tá o pessoal lá louvando, batendo palma, daí de repente você começa a bater palma, você começa a interagir. Isso não existe numa essa presença virtual, né? Acho que não dá nem para chamar de presença, né? Eu acho que o que influencia muito isso é a questão dos sentidos, né? Porque, assim, você está presencialmente, é muita coisa envolvida, né? Então, você pensar assim, sei lá, seja o cheiro, seja a temperatura do local, seja, né, o tato ali, a questão presencial, tem tudo, né? Então, quando você vai para o virtual, você inibe todos esses sentidos, digamos assim, e joga tudo pro visual, né? E auditivo, vamos supor, assim. Então você sente falta, porque, por exemplo, o ser humano ele é movido, né, pelos sentidos, ele tem as sensações que muita coisa que é não falada ele percebe e se identifica com isso. Então o virtual ele só te joga dois sentidos ali, né? Então essa questão empobrece, falando assim da questão do presencial, empobrece muito mais que além da questão do tempo, né, que nem foi comentado do presente. Eu acho que essa questão dos sentidos, que é muito ligado ao ser humano em si, eu acho que é o que muito prejudica essa questão da experiência, né, relacionada ao virtual, assim, eu tô pensando aqui agora. O Borgman, ele usa um termo que eu gosto bastante, até, assim, não tem tradução, né, porque ninguém traduz o coitado. Já morreu e não tem tradução em português, né? Pois é. Ele usa commanding presence, né? É uma presença que tem um apelo, né? Que te faz um apelo. É o que você falou, você está lá no culto presencial, você sente que algo te exige uma resposta, né? Agora, tipo, sei lá, quando você assiste culto online, você pode ficar do jeito que você quiser, não tem essa... Ele não te obriga a nada, não te convida a nada, né? Uhum. Você pode simplesmente... igual aqui agora, eu posso... Aí, pronto, tô fora, né? Eu não preciso me engajar o tempo todo, né? Eu não posso...
A não ser num cenário de Black Mirror, né? Mas eu não posso desligar a câmera se alguém tá na minha frente, né? Nossa, você fala isso aí, vem muita mente as reuniões, né? Eu trabalho em home office e a gente sempre tem, seja dele, seja reunião de toda a empresa, assim. Cara, querendo ou não, imagina lá, 200 funcionários no Meet lá, vendo o CEO falar das coisas da empresa lá, cara. A É, galera desliga a câmera, vai fazer um café, vai fazer o quê? Até porque 200 tem até muito meme interno escutaram. disso, porque, é, tipo, a galera manda mensagem uma pra outra e não responde, falou, já voltou aí do café, assistindo o jogo, qualquer coisa assim. Porque é exatamente isso, o presencial não te permite, né? O presencial você tem que estar ali com a sua postura, você tem que se forçar muitas vezes, né, a isso, coisa que o virtual não tem como, né? é. Até a mesma coisa que você comparar de você assistir um show ao vivo no YouTube de show, né? A questão de você ouvir um som ao vivo, cara, a experiência não tem assim né, aquele enriquecimento que você tem num show ao vivo, né? Então, aí tem aquela coisa, né? Alguém, sei lá, pega a pessoa super legal que é o Yuval Harari, né? E provavelmente ele falaria assim, tá, mas por enquanto, né? Porque aí você pode pensar numa realidade virtual mais potente, aí, com uma maior resolução, né? Que aí já engaja tem 3 amigos. E, nossa, já é um ganho para um cara igual aquele. Mas não, porque assim, aí vai naqueles cenários distópicos, né? Aquele filme Substitutos, né? Mesmo Matrix, né? Que aí eu tava vendo, até tem aquele filósofo Hilary Putnam, que ele propôs aquele argumento do cérebro no tanque, né? Brain in a vat. E é aquela coisa, né? Sei lá, você se conecta aquilo lá e tudo vira estímulo no seu cérebro, né? E aí pode ser. Aí gera até a sensação de cheiro, a sensação de gosto e te estimula nesse tipo de coisa que leva até a questão filosófica, né? Tipo, será que no fim tudo é isso mesmo, né? Será que a única coisa que importa é o estímulo que as coisas dão no cérebro, né? Aí vira treta. Aí vira aquela discussão do Morpheus com o Neo no Matrix 1 lá. Daí ele fala assim, o que é real? Daí fala, real é sentir, então só é o sinal elétrico no teu cérebro. É. O Cypher lá, né? Eu falo, esse bife aqui, tem aquela cena clássica, né? Sim. Mas assim, o que eu vejo, mesmo nessa situação, né? Acho que o que distingue o real do virtual é que o virtual é uma experiência totalmente controlável, né? E projetada. Então, assim, mesmo que eu não controle, alguém controla, né? Alguém está controlando aquilo que chega no meu cérebro. Agora, parece que o mundo real, ele é algo que está além do meu... sei lá, passar um veado aqui e eu ver ele. Né? Ninguém projetou isso, né? Só Deus projetou isso, né? Mas não é uma coisa assim Tá no intencional, seu humanamente. controle, né? Então Então, parece assim, que esse virtual ele é um ambiente totalmente projetado, né? Que eu acho que encaixa no... Você falou lá do Sword Art Online, até aquele... Essa referência é meio ruim. Aquele seriado Fringe, esse eu não antigo assisti. já. É meio de nicho isso aí, mas assim, o cientista, ele tipo, ele tá insatisfeito com a realidade, então ele quer criar uma realidade nova onde as coisas funcionam bem, né? Então, é meio isso, né? A gente tá insatisfeito com o mundo como ele é, e a gente quer criar um mundo, né? Um mundo onde a gente pode ser Deus, né? Aquela coisa, comer o fruto mesmo, né? Então, eu não posso ser Deus nesse mundo, então eu vou criar um outro onde eu posso, né? Eu tava pensando nisso que você falou de controlabilidade, Fernando. Se for pensando assim, tipo, aquela simulação do show de Truman, você já assistiu o show de Truman, o show da vida? Uhum, Aquilo lá, por mais que aconteça no mundo real, não é real. uhum. Não é nenhuma experiência real, de fato. É simplesmente tudo maquinado por alguém, por uma emissora de TV, né? Que tá ali controlando cada aspecto da vida do Truman. O que é interessante também, porque aí o Sacasas fala, né? Que é interessante, de um ponto de vista econômico, você ter um mundo onde você pode controlar tudo, porque você tem as pessoas na mão, né? Você consegue fazer lucro, né?
Aí entra toda aquela questão lá das tecnologias persuasivas e tal. Porque aquela coisa, o veado passou aqui na minha frente. Ninguém conseguiu explorar isso comercialmente ainda, então não vai conseguir. Agora, se eu tô lá no mundo de metaverso, né, de Minecraft, qualquer um pode botar um anúncio ali, né? Você tem um alcance muito maior econômico. Você consegue criar valor econômico muito maior no mundo controlado, né? Se você chega perto do esquilo, anuncia aqui. Não, é até aquela coisa que eles falavam, né, de comprar terreno, né, no metaverso, que os NFTs e tal, a galera investia pesado porque é isso, né? Agora eu vou... Falando em metaverso, o projeto morreu, né? Morreu isso aí. Não foi mais para frente, né? Não escuto mais falando, a não ser coisas muito específicas assim, eu não vejo mais ninguém falando do metaverso. Acho que era muito um chute muito longe ainda, né? Eu acho que a principal questão que muitas pessoas perceberam, né, tipo, durante a pandemia e tal, que faltava alguma coisa, né? Tava alguma coisa assim incompleta, tipo, eu não tô aprendendo igual, eu não tô me relacionando igual, né? Eu não tô conseguindo me fazer entender igual eu me faço. E é muito interessante isso que ele fala, que algumas pessoas vão falar que não dá para é uma realidade, né? A realidade virtual é uma realidade e tal. Tipo, daí tem uns defensores, né? Aquela mulher que a gente viu no capítulo passado, né? Que ela fala né, a virtualização dos corpos e tal. Não, porque é uma realidade, né? Que ele fala uma coisa interessante ali, né? Que o virtual ele tem um impacto, né, na vida real, no mundo real, né? Eu postei lá a brincadeira, né? Que a gente vai. Será que tem diferença e tal? Porque, assim, tem, né, realmente, mas as questões que são afetadas, né, do mundo virtual, que são afetadas no mundo real, é ruim, né, são coisas ruins, é tipo uma comunicação ruim, né, que a gente leva, né, então, eu acelero o áudio lá no WhatsApp, e aí quando eu vou na vida real eu quero acelerar, igual isso, né, o Fernando falou, né, pega assim, bloquear, né, eu tô vendo uma pessoa, eu bloqueei, tem lá aquele episódio do Black Mirror, né, que você pega e bloqueia a pessoa, né, daí fica todo, né, você não ouve mais a pessoa tá reclamando demais, é muito chato, eu vou bloquear ela, né. Então, você tem essa coisa, você quer passar esse modo de viver, né, no mundo online. Não, eu quero só viver com essas pessoas, quero só conversar desse jeito. Acelera aí, né, no que você está falando, fala mais rápido. Então, você passa, então, realmente tem afetado muito, né, o mundo virtual tem afetado muito a nossa vida, mas para ruim, né, tá, tipo, reduzindo mesmo a experiência humana, né, que é muito mais rica, né, a experiência humana, e tem reduzido bastante. Mas sim, não sei se vocês sentiram nesse capítulo, assim, eu senti que eu achei insuficiente a defesa dele, do corpo, nesse capítulo, né? Assim, eu penso assim, né? Pensa um cara, tá, tudo bem, nós cristãos a gente sabe disso, né, e tal, mas ainda assim eu acho que faltou um pouco mais ele falar dessas vantagens do corpo, né? De apresentar das vantagens, não, da necessidade básica, né? Que é uma coisa fundamental o corpo. Acho que faltou mais essa defesa, assim, né? Tipo, nós somos seres corporificados, nós precisamos do corpo. Mas não só assim, por quê? Porque sim e tal, porque. Mas coisas práticas mesmo, né? Tipo, isso que a gente está falando assim agora, né? A comunicação, ela depende do corpo, né? Nós experimentamos o mundo através do corpo, né? Todo o nosso aprendizado depende do corpo. Eu senti falta, assim, achei que ficou, não me convenceu. Tipo, você aceita, né? O cara ele usa ali, né? Deus veio corporificado, tá? Mas e daí, né? E daí, sim. Né? O que significa além disso? Eu tenho a impressão que não é. Acho que o corpo é um elemento crucial, mas eu não sei se esgota tudo, sabe? Porque eu acho que talvez uma categoria mais geral que o corpo é o que eu entendo, é o que eu falei ali sobre incontrolabilidade, porque o corpo é uma coisa que a gente não controla, né? Assim, eu sou dessa forma, eu não tenho muito controle sobre isso, apesar de muita gente querer ter esse controle maior, né? Sobre a aparência, sobre o que acontece, mas assim, o corpo tem aquele aspecto de um outro, né? Uma coisa assim que é parte da minha identidade, mas não é algo
que depende da minha volição, da minha vontade, né? Então, sei lá, desde dar um arroto, né? É até engraçado esses dias. Os alunos, a gente estava discutindo com os alunos a diferença entre uma IA e um ser humano, né? Falou, IA arrota, né? Arrota, peida, né? Coisa assim. Mas por quê? Porque é um aspecto da nossa identidade que não é algo assim, acontece, né? O seu corpo ele tem um aspecto incontrolável nele, né? E a gente aprende a lidar, né? É um diálogo constante, né? Com a minha vontade, o meu corpo, né? E aí não só o corpo, né? Tudo, o tempo, o espaço, as outras pessoas, todo esse mundo incontrolável que está ao meu redor também, né? Mas eu também achei, Luiz, ali um pouco incompleto, mas é porque eu acho que ele está escrevendo para gente que já concorda com ele. Então daí mais tranquilo, né? Porque parece que ele só fala assim, né? Não, porque Cristo se reencarnou, então essa é a importância do corpo, né? Mais ou menos assim, resumindo assim, né? O argumento que ele fala. É que pra gente isso é importante, de fato. Porque a gente já sabe da importância da encarnação, de como que isso realmente... Da ressurreição também, né? Ele ressuscitou no corpo, né? A gente também crê na ressurreição no último dia, então existe assim uma questão até escatológica, né? Mas é que daí realmente para pessoa que não é crente não ia ter muito efeito. Eu acho isso precisa ser traduzido aquele livro do Thomas Fuchs, em defesa do ser humano, in defense of the human being. Nossa, o cara ele cita, né, versículo e tal, assim, é cristão, mas assim, é um negócio de, eu acho, de uma pessoa ler, assim, não cristã, assim, e ficar convencido, porque ele vai mostrando, né, tipo, nossa comunicação incorporada, né, nossa vida incorporada e tal, por quê e tal, vai falando, é muito legal. Uma coisa que também que chamou atenção, assim, né, que você falou disso, né, de que, é isso, né, de que você falou do postador de stories, né? E que nós seres humanos somos contadores de história e tal, né? E realmente ver como isso é outra coisa, né? Como que as redes sociais elas moldaram, né, a forma como a gente pensa, até essa questão da história, né? Mesmo, tipo, eu achei interessante isso porque eu vejo isso mesmo na minha prática mesmo. Assim, tipo, eu vou fazer uma viagem, então assim, né? Posto lá, sei lá, 5 fotos da viagem. Aí eu chego, não tem mais aquela coisa assim, pô, que legal, né? Agora vamos ver foto, né? Vamos ver as fotos da viagem, vamos conversar sobre. Não, você já postou nas redes, não precisa mais, né? Então, assim, eu te conheço já, você posta na internet, então eu não vou perguntar, né, como é que você tá e tal, vou ouvir você. Então a gente não tem mais paciência para ouvir, né? As pessoas, a gente você postou lá, né? E beleza. E é interessante, eu tenho percebido bastante com meus filhos. Tipo, meus filhos começaram a usar, a única rede que eles usam é o WhatsApp, né? Começaram a usar. E aí é muito interessante que eu vejo com amigos como é muito semelhante. Assim, tipo, é uma realidade diferente. Tipo assim, eles fazem algumas coisas lá nas coisas, eles, tipo, brigam, não sei o quê, e na vida real, tipo, tá deslocado, assim, sabe? Tipo, na vida real, beleza. Não, aquilo lá aconteceu, é assim. É assim lá, né, no grupo lá do WhatsApp, mas na vida real é outra coisa. E aí é engraçado como que vai moldando assim a vida, como eles conversam, né? Como eles, tipo assim, fazer um trabalho, né? Aí vão fazer um trabalho em grupo. Tipo assim, cada minuto tem alguém olhando o celular, tem alguém ali. Pô, eles são muito distraídos, sabe? É uma geração assim, muito distraída. Ainda nossos filhos, a gente tem lá os limites e tal, né? Tanto tempo que eles vão usar, vai fazer um trabalho, vai estudar, não, você não vai com o celular, não pode, né? O celular tem a hora específica de usar, né? Mas aí junta e as crianças é impressionante, assim, é impressionante e eu assim, na sala de aula também, eu falando, né? Todo mundo é viciado em celular, você não consegue ficar, sei lá, tanto tempo no seu celular, o aluno lá com o celular. Daí eu falo assim, olha aí, ó. É mentira, professor, filmando, tirando foto.
Cara, E é não, impressionante, cara. e você pode fazer todas as estratégias possíveis. Sempre vai ter, cara. Eu falo assim, ontem eu dei uma das aulas mais interativas que eu dei na minha vida. Tipo, eu ensinei os alunos a usar GitHub, né? E aí mandei eles fazer o cadastro na hora, instalar o software. Falou, ó, vocês vão fazer um commit aqui. Né? Fiz um projetinho assim simples. Ó, vocês vão fazer aqui. E metade da turma, assim, amou, né? Gostou. Tipo, fiquei andando lá nas carteiras, o pessoal fazendo. Mas aí, tipo, tinha um cara lá, tava na minha frente, na primeira carteira. Tipo, ele não fez absolutamente nada. Tipo, hoje eu recebi o e-mail dele. Ah, eu tava tentando fazer lá o que você falou ontem. Tipo, ele tava fazendo depois, sabe? Totalmente desconectado. Tipo, não importa mais. Quanto mais interativo você é, o cara... Aluno é aluno mesmo, não importa o lugar, né, cara? Aluno é complicado. Mas, e a gente estava conversando, justamente, você falou essa coisa, né, Marcos? Você mencionou o Dreyfus. Essa semana a gente discutiu Dreyfus lá nas disciplinas. A gente leu o texto lá do Cupani, né, que ele fala sobre o Dreyfus. E aí é bem legal, assim, que muitos alunos, eles vão tipo, descobrindo, assim, sabe? Peraí. Aí você vai falando essas coisas, assim, tipo, a importância do corpo, coisas que a máquina não vai fazer, daí tem muito aluno empolgado, né? Falando, não, a máquina vai fazer. Não, mas eu falo, né, a máquina não é mais inteligente que o ser humano. Não, mas um dia vai ser. Né? Isso que vai ser, porque daí muitos trabalham, né? Tem, tipo, iniciação científica e tal, são muito empolgados, deslumbrados mesmo. Daí ele fala, olha isso aqui, ó, não faz. Daí foi bem legal. Eu falei assim, ó, falta o. Daí ele menciona meio Polanyi ali, né, no texto e tal, fala do conhecimento tácito, né, a importância do contexto, que a máquina não tem contexto. Aí foi bem legal, assim, daí eu peguei, vamos testar, né? Daí eu fui lá e joguei no chat GPT. Olha só, perguntei pro chat GPT, o que significa essa frase? Calma, calabresa. Aí foi bem legal, assim. Daí deu a resposta, né? E a máquina mesmo fala, não sei se vocês já viram isso. Fala assim, ó, eu não tenho contexto, eu preciso entender o contexto. Tipo, ele vai explicando, né? Tentar adivinhar ali, né? Pelo que eu tô falando, né? Mas no final fala, ó, eu preciso de mais contexto. Achei bem interessante. Daí eu falei, foi bem certinho com o texto. Falei, ó, falta o background, não tem o background, não entende o contexto que eu tô falando, né? Se eu chegar aqui e falar, todo mundo sabe, né? E tal, entende, tá, um meme, é brincadeira e tal, né? E a máquina, não, né? Ela não vai entender, porque falta esse contexto, falta até a linguagem corporal, o jeito que eu falo, né? Se eu falar assim, né? Calma aí, Calabresa, tipo, tem uma ironia e tal, Calma né? aí, A pessoa vai. Mas essa questão do aluno achar que uma hora vai, você vê como é que a gente tem esse otimismo em relação ao desenvolvimento da IA forte, né? E muita gente já desistiu disso, mas ainda está no nosso subconsciente, né? Ainda está nos alunos de engenharia, que uma hora nós vamos ter a Skynet, né? Eu acho que o pessoal quer desenvolver a Skynet para ficar rico e depois morrer, mas morrer rico, morrer nessa... Mas sabe que, Luiz, uma coisa que você comentou, eu queria comentar rapidinho, que eu vi isso essa semana, cara. Daí eu até ia colocar na apresentação, mas daí ia ficar muito grande. Mas era um vídeo que você falou assim, né? Os caras brigam lá no virtual, mas no mundo real tá tranquilo, né? Era um servidor de um jogo de tiro, não lembro qual jogo que era, que um grupo de amigos, eles instauraram uma ditadura dentro de um servidor, e que a pessoa entrava lá, como eles tinham mais armamentos e tudo mais, eles ou matavam, ou falavam assim, ó, a gente não vai te matar, mas você vai ter que fazer trabalho aqui pra gente. Escravizavam os jogadores no mundo virtual. Então, que foi tanto que a empresa teve que fechar o servidor, porque virou um negócio assim ridículo, sabe? Eles instauraram uma ditadura. Tipo, entrava o pessoal para jogar, tal, não, pegava as armas do cara, matavam ele, ou falavam assim, não, agora você vai ter que cavar aqui para farmar coisa para nós. Instauraram uma ditadura com escravidão e tudo, cara. E assim, às vezes é o teu sobrinho ali que tá jogando, sabe? O Enzo, que tá ali na vida, ele gosta de jogar bola, torce pro Corinthians, mas na internet ele é um ditador, cara. Olha que bizarro, né? Transforma mesmo. Eu tô pensando assim, né? A que ponto, né? Por quê, né? Por que no virtual, na realidade virtual, a gente não tem essa... Sim, pessoas assim, né? Dando aqui, ó, agora aquela pirada, né?
No mundo real, cara, tipo, você vai assistir. Uma vez eu fui assistir uma palestra aqui na UTFPR sobre engenharia forense, eu quase vomitei quando eu vi uma pessoa morta, sabe? Uma foto, assim, né? E era uma foto de alta qualidade. Era uma foto. Mas a gente vê isso tranquilamente em jogo de tiro. Sabe? Por que aqui, às vezes, a gente, na vida real, a gente. Pessoas gentis vai na igreja, cumprimenta a dona Neide lá, a irmã do círculo de oração, mas na internet você vai lá, ou no mundo virtual, você instala uma ditadura, sabe? Uhum. O que Eu é acho que tem isso essa daí? coisa de ter meio que uma, como que fala assim, a pessoa não ser reconhecida, né? Tem um termo lá específico. Tipo, parece que a pessoa tem um véu, assim, que a pessoa não vai me encontrar. Tipo, eu não encontro a pessoa. Então, na vida real, se você ser um cara chatão, assim, tipo, você vai ser excluído, né? Você vai ser excluído lá, ó, cara, ninguém gosta de você, você é um chatão, sai daqui, né? Tipo, Ou na vai tomar um escola e tapa. tal. É, pô, agora lá no mundo ele vai junta, né? Pensa assim, tipo, você tem lá numa escola normalmente, né? Numa escola, você tem tipo uns 2 bullings, sabe? Uns 5 bullings, assim, tipo, é raro, assim, sabe? Você tem aquelas, né? Aqueles bullings lá. Agora pensa na internet, você junta, né? Todos os bullings do mundo inteiro, né? Estão lá, estão lá. Então, daí e aí tem esse tapinha nas costas, né? Que legal, você é um bullying, né? Vamos lá, vamos ser um bullying, vamos ser melhores bullies, porque ele vai crescendo. O anonimato, né? Essa palavra. Acho que tem essa coisa do anonimato, né? Muito forte, assim, na internet. Então você tem lá, o cara tem lá um avatar lá, e ele xinga e tal, vai fazendo, né? Foto de Coisa que anime. você não acerta, né? Hã? É uma foto do Naruto. Põe a foto de É, anime. Os caras mais né? ignorantes da internet. É os Ah, mais cara, intelectuais, né? Os intelectuais é com foto de anime, os que tem uns argumentos mais fortes. não, Eu você mesmo tenho um nem dá pra perfil, respeitar, né, cara? Não, antes o eu meu mesmo tenho um perfil no perfil no Face, cara. Twitter. Eu tenho, eu tenho um perfil no Twitter com a foto do Naruto, eu vou no post das pessoas escrevendo nada a ver. Não, brincadeira, não faço. Cara, Cara, tem um grupo no Facebook sobre programa, enfim, TI, essas coisas. E, cara, quem é da área de TI e relacionado ao LinkedIn sempre tem aquele visual. Não, porque o seu LinkedIn tem que ser o perfeito, mostrar seus projetos, colocar lá sua bio resumida, AWS, com a linguagem de programação e não sei o quê. Daí eu falei, cara, isso aí não tem... E tem um cara que é muito bacana, que ele tem um perfil com a foto nada a ver, e o cara, tipo, sei lá, já é sênior lá do, não sei, a empresa lá, engenheiro de software, trabalha para gringa. Ele falei, cara, quer ver como isso não tem nada a ver? Ele com a foto totalmente aleatória, assim, de anime no LinkedIn dele e recebendo proposta, ele postando, assim, e, tipo assim, porque ele, cara, ele chegou num ponto, assim, falei, cara, ó, isso aí nada a ver, daí, tipo, a foto de anime, ele mostrando, assim, as propostas que ele recebe, sabe? É Nossa. muito engraçado. Então, acho que foi o Matheus que mostrou aí o Grande Abismo, né? Do C.S. Lewis. Sim. Livro. Eu acho sensacional esse livro, porque eu já até usei muito essa imagem, né? Porque o inferno lá ele é retratado como um lugar onde tudo que você deseja você consegue, né? E eu fico até pensando, sabe? Se não é um ciberespaço mesmo, né? Porque é um espaço totalmente controlável, né? E o C.S. Lewis trata isso como um inferno, né? Isso que é É o que as doido. pessoas vão achar que são o céu, né? Que para elas o céu é Pois é. tudo, né? Então montar aqui, eu sou o melhor de todo mundo e, né, Né? eu tenho controle. É bizarro. Então o Essa, inferno é a internet. É você num fórum do Reddit ali, Também. é a eternidade. com um essa, monte de gente, né, falando, tipo assim, um monte, você é um especialista no assunto, vai ser o tópico lá do Reddit, você é especialista, tendo que ouvir um monte de cara que não sabe nada falando sobre o seu tema. Enzo, 10 anos, nada a ver isso daí. Aquela coisa, né? Deus vai lá, manda o povo pro inferno, aí chega no inferno, tá o Yuval Harari lá. Ó, faz o que você quiser aí. Bem isso, bem isso. Cara, a gente tava até conversando, não sei se vocês viram, o artigo do Sacasas, né? Cara, bem legal, postei lá no grupo, né? E ele falando, né, sobre desejo, dopamina e internet, né? Que aí até a gente estava conversando lá, né, com o Fernando, mais um amigo lá, que o cara fala, né, que
você não tem que ver só a questão de vício, né, da internet. Tipo, é mais do que é uma busca por conexão, na verdade, que movimenta, né? Daí a gente lá, o amigo até discordou um pouco assim disso, mas é interessante, né, que eu acho que juntou as duas coisas, né, na internet. Juntou essa nossa necessidade de conexão, né? E aí a gente acha mais fácil para, né, você fazer uma conexão online, né, do que você fazer uma conexão tipo na vida real, dá mais trabalho, né? Pô, você chega lá, você é uma pessoa assim, pô, aquela pessoa lá na igreja, né? Aquela pessoa parece interessante, né? Tal, então acho que eu vou. Daí você fica lá, né? No molho, né? Com a pessoa e tal. Tipo, às vezes você fica, sei lá, meses, né? De repente você chega na pessoa, conversa, daí às vezes você descobre, né? Nada a ver essa pessoa, ou né, chama a pessoa, vamos lá, vamos fazer alguma coisa e tal, né? Então você tem na internet, você simplesmente, né, envia o convite lá para a pessoa. Ó, pô, E aí, mina, segue aí, né? Segue aí, né? Segue aí, você fica seguindo a pessoa lá e tal. Depois, se você não gostar, você deixa pra lá e tal, né? Então, essa necessidade, né? é, essa necessidade que a gente tem, né? Bem grande de, de, de conectar, né? Então, ele fala assim, né? Tipo, essa busca, às vezes, intelectual. A gente tá até falando, né? No outro grupo também, né? De que, às vezes, o cara tá lá, o cara chateado, né? Que, poxa, ninguém, né? Ninguém dá atenção pra mim, eu sou um cara super, conheço um monte, li um monte, o cara chorando no Twitter, né, cara? Leio um monte e tal, e, pô, as pessoas, vem aqui, né? Bem exatamente isso, né? Vem o adolescente aqui com o fotinho do Naruto e fala e destrói meu argumento aqui que eu li um monte, né? E então, assim, você vê essa necessidade, né? Tipo, pô, cara, você tá no lugar errado procurando, né, essas pessoas que vão conversar sobre você, sobre teologia sistemática, né? Tá, você conecta pessoas, né? Você encontra pessoas, né? Mas, pô, você tá no Twitter aberto, né? Então você vê assim, né? Eu até falei, eu fiquei com dó, daí a galera, não tenho dó. Fiquei com dó do cara. Eu fiquei com dó também, mas eu não queria falar porque eu fiquei com dó depois que falaram, não fique com dó. Mas eu fiquei com dó, desculpa. Mas é porque o Twitter é uma terra de ninguém, né? Mas uma coisa que eu tava pensando agora, naquele livro que criou o termo metaverso lá, o Snow Crash, na minha edição, tem na parte de trás diz o seguinte, ó. Quando o mundo é um muquifo, sempre haverá o metaverso. Então, quando o mundo é uma merda, sempre vai ter a realidade virtual, sempre vai ter o virtual. Exatamente. Sempre vai ter o alívio do virtual, né? E daí entra no que o Harari, pessoa de poucos amigos, falou lá. Então, aí entra uma coisa, né? Porque o que sempre me pega e que eu sempre quero, assim, entender melhor, né? É a gente entender até que ponto, né? Até que ponto isso é útil. Porque eu achei interessante até que ele começa o capítulo falando sobre medicina, né? E até ia falar, na UFA, onde eu estava, tinha um grupo muito forte de realidade virtual para reabilitação, né? Então, eles faziam exercícios de fisioterapia mesmo, usando realidade virtual, faziam um joguinho e tal. E tinha um uso bem legal, assim. E aí acho que entra um pouco, sabe? Assim, até que ponto a gente pode entrar nesses universos. E aí entra até aquela discussão que você falou, né? Que ele citou um cara falando lá que no fim, redimindo a realidade virtual, que tem... O pessoal começa a comparar, né? A fantasia também é um mundo virtual e uma história, quando você está ouvindo uma história, você entra num outro mundo, tal. Claro que tem uma diferença grande de resolução, né? De realidade virtual ser muito mais imersiva, mas eu acho que tem uma questão da fantasia mesmo, da simulação que pode ser benéfico, desde que não gere essa dissociação, né? Até eu lembro muito do Tolkien, eu costumo citar até o Tolkien, que ele fala que a função da fantasia é recuperação, né? Então ela te expõe a um universo mais mágico, mais encantado, para que você se encante mais com o mundo real, para que você volte para ele, né? Só que se a coisa está totalmente descontextualizada e quebrada, fica difícil, né? Aí assim, você não consegue
Na verdade, você perde até interesse pelo real, né? Tem um livro que fala muito sobre isso, Imaginação Educada, do Northrop, alguma coisa, esqueci o nome dele, que ele fala, no livro ele traz a diferenciação da imaginação com a ilusão, né? Enquanto a imaginação tem um papel mais benéfico, né, ele vai traçar um paralelo entre a ilusão, né, por exemplo, sei lá, você pega aí distopia, por exemplo, né, ou outras questões do tipo, onde a ilusão seria uma imaginação corrompida, né, ou deturpada, assim, que enquanto uma benéfica, a outra traz prejuízos. Eu fiquei pensando nisso, né? Quando eu estava lendo, eu lembrei, Fernando, de você lá, né, na engenharia biomédica e tal, né? E essa questão é interessante, né? Tipo, de como que o paciente, né, ele termina essa parte aqui, né? Falando assim, tipo, as ferramentas que escolhemos nos afetam de maneira sutis, transformando até mesmo o que percebemos à nossa volta, né? Então, eu acho interessante isso como a medicina foi mudando, né? Então, tipo, você chega hoje num consultório, né? E o médico tá lá no computador tipo, ele nem te olha direito na cara, você vai falando, né? Os sintomas ele vai digitando no computador ali, né? E o programa já dá, né? Ali para ele, ó, né? É isso, isso, isso. Claro que tem que ter a expertise do médico, né? De saber se não tá errado ali, né? O que o computador tá falando e tal. Mas sim, pô, é um negócio bem não humano, né? E é engraçado que eu tava lendo bem isso ontem, num livro do Tim Keller, daquele Mundos Plurais, uma coisa assim, que tem vários autores. Aí tem um lá que é o médico, né? Tem vários capítulos de várias pessoas. Tem inclusive do Lecrae, lá do rapper. Tem a Tish War, é bem legal o livro, assim. Mais ensaístico, assim. Aí tem um que é o cuidador, o capítulo, o cara é médico, e aí ele fala, assim, tipo, como ele até meio que se desapontou muito, ele é professor, até na universidade lá, e médico, e como ele se desapontou com a medicina, porque a medicina é muito, assim, tecnológica, tipo, vamos fazer a pessoa viver, então a gente, né, tem a tecnologia que consegue deixar a pessoa, né, lá na UTI, por exemplo, né, tem muito esse debate hoje, né? Deixa a pessoa lá na UTI anos, né? Vivendo na UTI, tipo, mas, né? É uma vida, né? A pessoa está tendo uma qualidade de vida, como é que é, né? Não, a gente tem tecnologia, então a gente vai fazendo isso, né? E tem muita essa discussão hoje do fugiu o termo que tem da medicina paliativa, né? Que é muito interessante, assim, né? E de pensar mesmo, né? Porque, pô, você vai alongar a vida, né? Da pessoa, pô, a pessoa fica lá na UTI, né? Ou, né? Sofrendo e tal por anos. E aí tem a medicina paliativa, né? Tipo, não, a pessoa vai, né? Cuidando da pessoa, né? Para ela ter um pouco menos sofrimento possível, mas, né? Ela indo, ela vai morrer, né? Ela indo morrer ali, né? Então, é um cuidado humanizado, né? Não é essa, né, o cara lá cheio de tecnologia e tal, né, cercado. E que, e que eu acho que é interessante isso, né? Como a tecnologia, ela moldou a forma como a gente cuida, né, das pessoas, né? Então não é mais aquela coisa o bem morrer, né? Tipo, essa sobrevida, né? O cara fica ali, tipo, a pessoa fica ali sofrendo um monte. Mas eu acho que é aí que é interessante, porque quando eu falo que eu tenho que realidade virtual é o interesse da minha vida, né, de pesquisa, eu acho que tem um aspecto do virtual aí, que até é o que o Borgman chama de hiperrealidade instrumental, né? Assim, vamos dizer, é um virtual instrumental. Por exemplo, você ir no médico e ele te enxergar como texto em um papel, né? Como um banco de dados. Ele não está te vendo real. Ele está vendo um virtual, uma representação virtual de você que é só simplesmente um número, um monte de dados, um banco de dados, né? E aí que isso afeta muito, até mais a nossa vida hoje, né? Porque aí entra engenharia, por exemplo. Engenharia hoje é um virtual, né? É simulação. A gente simula computacionalmente, né? A gente fica na tela o dia inteiro, né? Então, assim, é um virtual instrumental. Não é só o virtual do jogo, do lazer, né? Do entretenimento, mas a gente tem interagido com o mundo de uma forma virtual através da tecnologia de informação, né? Então, a era da informação é isso, né? Uma era de interação virtual, né? Tem uma faculdade de medicina aqui perto de casa, um amigo faz lá. O pessoal usa muito maquete, né, para poder
simular cirurgia, simular, olhar os órgãos internos dos pacientes e tal. Manequim, fazer alguns né? procedimentos, manequins, né? E aí eu fico pensando, né, depois que eu li no início desse capítulo, fiquei pensando, poxa, o cara vai fazer uma cirurgia a primeira vez lá, né? Claro que ele está observando, primeiro ele observa na vida real e tudo mais, mas eu acho que a visão dele já é meio que o manequim, né, em cima da maca. Então ele já, como tu falou, né, ele instrumentaliza ali a forma como ele se relaciona com o paciente. E isso pode desumanizar um pouco essa relação, de fato, entre o médico com o paciente. Sim. Ali. É bem... Meu último projeto de pesquisa foi com esses manequins, para ver fidelidade. A gente avaliava a fidelidade do manequim. E era fiel? Não dá para ser tudo, né? Assim, na verdade, eles estavam avaliando mais se o aluno conseguia aprender bem o procedimento, né? Mas Sim. uma abordagem assim mais mecânica mesmo. Né? Você tá... Agora, todo o contexto ali, toda essa questão, simulação, né? A gente precisa de uma ética de simulação. O que dá para simular, o que não dá, ajuda, até onde ajuda, até onde atrapalha. Eu acho que é todo lugar, né? Porque, você vê, tem toda essa área chamada simulação médica, né? Que usa manequim e todas essas coisas, que várias das metodologias eles já trouxeram do meio militar. Eles faziam simulação de voo, né? De coisa assim. Então, já entre os militares já tinha essa ideia de simular, né? Isso que a gente está falando aqui de medicina, de novo você tá o Dr. House. Hoje eu tô bom da referência da cultura pop, mas é porque eu tô reassistindo House. E é interessante sim que o House só vai ver o paciente quando ele, tipo, cara, já tentei umas 20 vezes e não deu certo. Todo episódio, né? Deixei assim, nossa, você é o médico do nosso parente, sente aqui, né, filho e tal. E nunca viu ele, daí ele começa a falar, a pressão sanguínea é tanta, não sei o que e tal. Como se toda a questão do paciente pudesse ser reduzida a números, né? Então, novamente, aí as liturgias de controle até nas nossas séries. O Latour fala, né, que o mundo da ciência e tecnologia é um mundo de papel, né? Então, assim, você traduz tudo em papelada e o que eu costumo pensar, até usando o Latour, né, porque o Latour usa toda essa ideia de rede, né? É como se a gente tivesse sensores no mundo, assim, no mundo real, né? Que coleta toda a informação. A gente automatizou a percepção do mundo com sensor ou com algum chinês aí, alguma pessoa pouco importante, né? E o que mais importa é o que está no meio da rede, é o que está circulando, né? Que é o que ele chama que é a central de cálculo. E a gente fica preso aqui no meio dessa rede de representações, né? E a gente perde o contato com o mundo, porque aí tudo que está de fora é só atrapalha, é só coisa irrelevante, é manutenção de máquina no fim de semana, né? Mas assim, o que está mais importante é o que está no meio da rede de informação, de papelada, que está tudo circulando, né? Mas isso que a gente está falando é uma consequência da filosofia moderna, né? Do pensamento moderno. Só que hoje a gente tem mais tecnologia, né, para reduzir isso. Que, inclusive, olha que engraçado, eu estava pensando, enquanto você estava falando isso, Fernando, aquela crítica que o Mocelin, eu vou pro inferno, porque citei o Mocelin no sábado de manhã aqui para ferrar todo mundo, né? Não, eu vou até fechar a câmera. Ele faz a psicologia, olha só, o cara é pastor, ele faz uma crítica à psicologia dizendo que psicologia não existe porque não tem um exame que você possa medir depressão, por exemplo. A gente vê esse tipo de mentalidade não cristã, né, totalmente moderna, nas igrejas. Nas igrejas. Mais uma vez, nas igrejas. Evangelicalismo é herdeiro da modernidade. Em muitos aspectos. Né? Não vou falar todo, mas assim, a mentalidade moderna ela se faz presente no cristianismo em boa parte do evangelicalismo. Né? Na forma de ler a Bíblia, na forma de... Sim, nossa, bem doido mesmo pensar isso. Esses dias o Israel lá, né, que o cara estuda Doiver, né, ele falou isso daí, várias pessoas compartilharam. Ele falou, né, cosmovisão é um conceito moderno, né, um conceito de hoje, assim, né, tipo, você pensa assim, nossa, né, um conceito bíblico, né, tipo assim, tudo bem, ele não estava falando que está errado, completamente errado, descartado, mas sim, né, a gente tem que pensar e fazer. Às vezes a gente fica falando, não, o nosso jeito de adorar é o jeito certo, né?
o nosso jeito de ler a Bíblia, o nosso jeito de, mesmo a cosmovisão, né, nossa, tipo assim, que é um conceito bem intelectual, né, tipo assim, que está relacionado com o intelecto muito, né, assim, coisa, é moderno, né, Sim. pois é, e aí é interessante a gente pensar, né, e como, porque assim, eu acho legal isso também, essa avaliação que o autor faz aqui, né, de que as nossas tecnologias nos transformam, não é neutro, né, a tecnologia não é neutra, ela nos transforma. Não necessariamente pode ser ruim, né, até eu já vi falar assim que os Amish, né, eles pegam e fazem uma análise da tecnologia, tipo uma análise assim comunitária, né, um julgamento comunitário para a tecnologia que eles vão absorver, né, que eles vão colocar em uso. Eles veem essa tecnologia, né, elas vão trazer o florescimento humano, né, elas vão melhorar ou não? Se sim, né, a gente não, pode trazer, né? Assim, você não vai negar toda a tecnologia. E aí a gente perceber isso, não, ó, eu vou introduzir essa tecnologia aqui na minha igreja, né, por exemplo. O que é, por exemplo, Bíblia no celular, né? Vamos introduzir, tá, vamos conversar. Eu acho que seria legal, né? Ó, vamos sentar aqui, vamos fazer um grupo de estudos, ou sei lá, vamos discutir, né? Vamos racionalizar aqui, raciocinar, vamos, né? Sobre usar o celular. E aí a gente, vamos decidir. Vamos usar, então, a Bíblia no celular ou não, aqui na igreja? E aí, discute, ó, por que é legal? Ó, isso é fácil, leva no bolso, tal, portátil, tá. Ah, mas, né, eu vou desaprender como é que busca a Bíblia, né? Tipo, eu não vou achar mais a Bíblia, né? Os livros na Bíblia, porque tá fácil ali, né? Vou ficar desatento, né? Porque de repente aparece lá uma mensaginha no WhatsApp, né? E aí, tipo, vou dar uma respondida aqui durante, né? Assim, né, eu acho que é legal fazer esse julgamento, né, das tecnologias todas, né? Mesmo na empresa, lá, Marco tem uma lá recebe, né? Tem uma moça que eu discipulo, né? Que eu perguntei para ela, e aí, você está lendo a Bíblia e tal? Ela, não, estou lendo a Bíblia. E aí, com o tempo, eu descobri que, na verdade, ela estava ouvindo a Bíblia o tempo todo no celular. Ela não leu. E, pô, cara, aí você... Mas é com a voz do Cid Moreira? Não é, cara. Não é. Se for com a voz do Cid Moreira, tá tranquilo. Eu acho que isso acaba prejudicando... Acho não, cara. Eu tenho confiança de que isso prejudica demais a forma como a pessoa absorve aquele conteúdo. Ela medita, né, sobre aquilo e tal. Eu queria só comentar um negócio aqui que o Luiz trouxe, e eu estou terminando de ler esse livro. Eu não terminei ainda por causa da faculdade. A faculdade está atrapalhando meus estudos. E no capítulo 11, ele fala de uma ética para a inteligência artificial de construir de baixo para cima, né? Que a gente envolver realmente todas as partes que dizem respeito, né? Ah, o seu tá no plastiquinho. Eu tô no plástico ainda, ó. Vou abrir aqui, ó. Vou abrir, já ó. tá tudo riscado, ó. Inclusive, ele fala aqui do envolvimento, né? Dessa ética de baixo para cima, que normalmente é de cima para baixo, né? Mas de envolver as partes que são interessadas no assunto para a gente discutir. Isso é legal. Inclusive, o meu projeto de história da educação vai ser baseado nesse livro aqui. A gente vai fazer um projeto para conscientizar adolescentes do uso da IA. Sensacional. Licenciatura agora, né? Tive que mudar. Daí a gente vai fazer esse projeto. Que gente, tô indo lá. Tenho cuidar das crianças aqui e cuidar do meu corpo como um commanding presence. Tá? Ali foi a esposa dele, eu acho, botada, falar assim, vai lá. Falou, não, tem que cuidar das crianças agora. Mas muito bom. Nas próximas a gente tá aí. Vamos ver se vem mais gente na próxima, né? Vamos. Precisa motivar essa galera. Tem bastante gente, Fernando. Esse tá com bastante. Hoje tem bastante. Na última. Assim, eu não sei o que eu tô falando, né? Porque eu não vim nas últimas. Eu acho que na última foi o Luiz, eu. Oi? Na última foi o Luiz, eu e o cara que apresentou, né, Luiz? Acho que sim, não lembro. Foi mais 3 só. Não, vamos combinar mais, pessoal. Eu tava muito. Bom, eu dou desculpa depois. Tava corrido. Beleza. Falou. Valeu. Não falou. Não, livro digital não dá pra fazer isso aqui, ó. Não tem esse cheirinho. Tem cheirinho.
Vou Mas ter eu que só, reler, né? Eu li em inglês, né? Tem que reler aqui. mas eu só achei legal essa parte da ética ser construída, da ética para IA ser construída de baixo para cima, e você citou esse negócio dos M's, que o autor do livro mesmo que do transhumanismo ele cita, né? E de trazer essa discussão, assim, até para conscientizar as pessoas, né? Uhum. Porque uma das dimensões da filosofia da tecnologia é, de fato, a ética. Então, a gente trazer para o nosso meio, a gente discutir quais são as consequências, o que isso muda, o que não muda, como fazer, e às vezes não é nem não adotar, né, uma determinada tecnologia, Isso. mas adotar de forma consciente do que pode fazer, criar outras práticas para suprir essas Não. necessidades. Cara, eu vi aqui na UTF, né? Assim, tipo, antes da pandemia, os caras estavam muito empolgados. EAD é o futuro, a gente vai fazer disciplinas, aí tem às vezes um problema de professor, então a gente vai fazer, né, multicampus, porque um professor daqui pode dar aula, né, para várias universidades ao mesmo tempo e tal. Todo empolgado, grupos, cara, grupos, tinha muitos grupos, assim, tipo, de conversar mesmo, de fazer. Passou a pandemia, acabou. Viram, assim, horrível. Cara, vários alunos, depois quando a gente voltou, né, presencial, eu falava com os alunos, e aí, o que que vocês gostavam, vocês querem voltar, né? Então, todos os alunos, cara, todos os alunos. Não, a gente prefere presencial, era horrível online, a gente não aprendia, né? Aquela coisa que zoavam, né? O professor finge que dava aula, os alunos fingiam que assistiam a aula, né? Então, Sim. assim, não dá. Então, assim, então a gente ia examinar essa tecnologia antes. Antes era só empolgação. Se alguém chegasse antes e falasse, ó, aula online, vamos fazer, né, vamos instalar aqui um laboratório para aulas online. Se alguém chegasse e falasse, olha, não acho que é muito boa essa ideia. Por quê? Porque atenção, olha só, os filósofos da tecnologia falando, né, sobre a questão da corporalidade, Polanyi aqui falando sobre a importância da presencialidade, né, para aprender e tal, ia ser louco. Ninguém ia, né? Então acho que é isso que é a dificuldade às vezes da ética, né, tecnológica, que os filósofos falando, mas as pessoas estão empolgadas com a tecnologia, né? Falam, não, tem que fazer, tem que implementar, né? Mas não tem essa conversa, né? E chegar, né? Às vezes até um bom senso, né? De chegar nessa essa tecnologia vai ser ruim, não vai ser boa. Não precisamos de mais tecnologia necessariamente, né? O autor fala isso na questão da ética no projeto, né, de que a gente tem que trazer essas discussões e às vezes chegar e falar assim, a gente não pode desenvolver isso. E vamos matar o projeto. E às vezes esse é o desafio da ética da engenharia, né? Porque a gente já começa o negócio sabendo que o negócio vai ter que sair de qualquer forma. Mas esse negócio do EAD, eu tô na faculdade de EAD agora, né? Cara, é difícil. É difícil, porque quando você tá no presencial, sei lá, você tem os teus colegas, você interage com o professor, tá? Sei lá, claro que depende da aula, é um porre também, né? Mas no EAD você tem que ter muita disciplina. Meu Deus do céu, Uhum, você tem que sentar e uhum. falar assim, não, eu vou ler esse negócio, eu vou assistir essa aula e não vou ficar É. viajando. Minha esposa fez já um pouco antes da pandemia, ela começou, né? E ela fez uma graduação, né? Pela IAD. E ela falava assim, tipo, cara, é muito assim, tipo, mesmo a qualidade até assim da aula, ela se esforçava, ela gostava, ela queria do tema, aprender e tal, mas ela via assim, os colegas dela, tipo assim, quero ganhar o diploma, assim, fazendo nas coxas mesmo, de qualquer jeito, sabe? Tipo, para ganhar o diploma só. Então, assim, você vai. Tem realmente isso. E aí, quem que vai ter essa disciplina? Vai ser, assim, sei lá, nem 10% da população vai ter essa disciplina, né? De assistir, de prestar atenção e tal. Né? Vai fazer de qualquer jeito. Triste. A gente interrompeu o Miqueias que ele ia falar ali. Fala Desculpa, aí. desculpa, profeta Miqueias. Poxa, cara, deixa eu ver se eu lembro aqui. Não, assim, essa discussão de como a tecnologia nos transforma, né? Ela também me impactou bastante, né? Essa reflexão. Eu lembro quando eu era moleque, assim, eu tinha, sei lá, uns 12 anos de idade, eu estava iniciando a usar o computador, escrever no Word, etc. No Orkut da época também, né? E aí eu lembro que eu cheguei na escola, né, para poder fazer uma redação,
E aí eu errei, né? Eu errei uma palavra e o meu sentimento na hora foi de dar Ctrl Z, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. E de fato muda a nossa percepção, a nossa forma de interagir com as coisas, né? E ver as coisas. Por exemplo, galerinha que joga, né, alguns jogos como Minecraft, entre outros, né, tem uma realidade alternativa ali, eles acabam, de alguma forma, enxergando as coisas daquela maneira um pouco diferente. O autor até, né, cita um exemplo parecido, né, do carvão, da energia, e como que eles tinham essa coisa de tentar economizar energia por conta do jogo, então dava uma consciência ambiental ali. Então, pode ser que ajude, né, de alguma forma, mas também pode ser que prejudique, né? O português mesmo, hoje em dia, as crianças sabem muito pouco português, escrever, ler também, por conta das tecnologias, afetou as pessoas, né? Até essa questão da atenção também, muito dessa questão do TDAH talvez esteja relacionado, tem algumas pessoas estudando, né? E é engraçado porque eu fui revisar um artigo numa revista que eu sou revisor, e aí um menino colocou lá realidade aumentada para ajudar a tratar, né, o TDAH. Eu falei, peraí, mas também está relacionado de alguma forma hoje, né? É uma das causas. E aí? É engraçado, né? Porque, por um lado, tá o antídoto é feito do veneno. Exatamente. Né? Então, essa discussão de como a tecnologia afeta, né, a gente, como adoece também, e também como pode curar, é uma coisa que tem que ser muito discutida, né? Eu vi outro dia um vídeo de uma criança e os pais já, desde o primeiro momento, assim, já deixavam no tablet, né? E daí, quando a criança foi na casa dos avós para pegar uma revista, daí ela não conseguia passar a página, ela fazia assim, sabe? Uma coisa. Ou eu queria ver a imagem, ficava assim, ó, para aumentar mais a imagem, assim, sabe? Como é que Triste, isso né? mesmo a experiência, né? Triste. Legal. Então, a gente vai continuar, né, nesse tema ainda, da realidade aí, no próximo. Tá legal. A discussão. Muito bom. Era até as Beleza, 11. então. Até as 11. Foi divertido. É bom. Foi divertido. Foi legal, assim, eu achei que foi um capítulo curtinho, mas que, por mais assim que a discussão teológica ali não tenha sido muito boa, né? Mas trouxe bastante informação aí pra gente de discutir. Sim. Sim, foi bom. A gente faz essas críticas que a gente é chato, né? Mas é uma introdução muito boa, né? Porque pensa assim, né? Um monte de gente nem sabe, né, sobre essas questões e tal, né? Transhumanismo, o que é transhumanismo lá e tal. Nunca ligou essas coisas, né? Tá. Então, por isso que é importante o corpo, né? Olha, né? Então, é legal. É bom. É um livro que dá para estudar em EBD até, né? Dependendo da... Não sei se na minha igreja eles iam acompanhar, mas acho que seria legal. Eu usei esses exemplos que ele deu aqui o dia que o Paulo me convidou para dar uma aula na escola dominical deles lá. E era sobre transhumanismo. Daí eu usei esses exemplos aqui que ele dá no livro. Tipo, é bem para escola dominical mesmo, né? Você dá um start ali pro pessoal só para eles. Daí teve gente que falou assim: nossa, eu nunca tinha pensado nessas coisas, assim, né? Tipo, porque tá ali, só não fizeram ainda uma articulação melhor do conhecimento doutrinário. Legal. Beleza, então, gente. Ficamos por aqui. Valeu, Marco, aí pela apresentação, condução da conversa. Encerramos por aqui, então. Valeu, beleza, pessoal. gente. Prazer estar com Falou. vocês. Valeu, meus Um abraço.